Muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo nos domínios da mediunidade. Hoje veremos o capítulo 15, Forças Viciadas. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava à via pública, evidentemente buscando ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita, em companhia de Aulus, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observe o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto recogitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas, de triste feição, se demoravam expectantes. Olha aqui como é que foi grafado isso aqui. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que a expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impertinentes, impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes por que se deixam influenciar. Temos aqui as gravuras. Lá no fundo, André Luiz, olha lá. Mas por que mergulhar dessa forma de prazeres dessa espécie? Hilário disse o assistente bondoso. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos, dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida, de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou. Entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se de aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se
fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Como? A pergunta de Lara ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos, embora mais necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. No entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados da devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Ah, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmo e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem, visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, no entanto, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder da locomoção ou da faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, como as quais se afinam desse modo perfeito, servindo ao escândalo, à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina, do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimos-lo, ombro a ombro. Em mesa, lautamente provida com fino conhaque, um rapaz, fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Estudemos, rememorou o orientador. O cérebro do moço embebia em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de ver se o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou-lhe quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério.
Imprimindo a voz significativa expressão, ajuntou: encontramos sempre o que procuramos ser. Finda a breve pausa, que nos compeliu à reflexão, Hilário recomeçou: todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem a maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio, a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada a múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista, que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la em abusos da mocidade. Mas como, indagou Hilário espantadiço? O jornalista de posse do comentário calunioso será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para o outro exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará sobremaneira, de vez que não se acumpliciou com o mal, na forma que se lhe define a colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz, está faltando um espaço. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar um noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela. E com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. E conseguirá? Insistiu meu colega assombrado. Quem sabe? É algo triste, o orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E se não puder combater com a força precisa? Será mais justo dizer se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Tudo isso por quê? A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo, elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação, com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamo-nos na mediunidade. Buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Ah, sim, concordou o orientador. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Em toda associação, é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam,
trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, ali a emoldurar a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Oh, inquiriu Hilário curioso, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulo sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírito e de médico para reter a influência benéfica de que faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência, um coração que irradie paz e fraternidade. Apenas isso. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro algo desapontado. Como não? Respondeu Aulus convicto. É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. E com significativa inflexão de voz acrescentou. Como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas, que assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo, com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade, que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar os recursos, dinamizá-los, distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, com irremediável desperdício. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação, e rumamos desse modo para um agrupamento em que nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. Sempre lembrando, o mundo espiritual não é espírita. Todas as religiões são bem-vindas. O que importa é a intenção da pessoa, como ela é, quais são os móveis que a levam a agir desta ou daquela forma. Toda religião é boa. Vamos às observações. Nos leva Aulus a um bar, onde, entre outros casos, nos mostra um rapaz bebendo, fumando e escrevendo. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Nosso irmão desconhecido e hábil médium psicógrafo tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sobre a nossa vista. Não basta ser médium, é preciso equilíbrio, ética e interesse no bem para que se tenha desenvolvimento digno. Vimos em obras anteriores a esta que todos somos responsáveis por nossas criações. Vimos os casos de escritores que sofrem perseguições de suas criações e das vítimas de seus escritos com grandes sofrimentos.
Saindo do bar, o grupo observa uma ambulância, onde vem um médico com um espírito benéfico ao lado. Aulus explica que sim, pode ser um médium sem ser necessidade de ser espírita, como não era espírita o escritor, não é verdade? Como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada mente se localiza. Lembrando sempre que os textos em amarelo são cópia fiel do original. Em branco nos comentários sou eu quem diz. Não depende da religião, mas das tendências de cada um, o aproveitamento da mediunidade que cada um tem de maior ou menor expressividade. Certamente que se a pessoa conhecer a doutrina dos espíritos, poderá ser ainda mais útil. Não é mesmo? Então precisamos estar sempre alerta. Esses pensamentos são meus? Porque se não forem, eu passo a ser responsáveis por eles da mesma forma. Então precisamos sempre orar e vigiar, ou melhor, vigiar e orar, não é? Porque somos responsáveis por toda e qualquer atitude, pensamento, ação. Precisamos estar sempre atento a isso. Deixo aqui mais uma vez meu e-mail, meu contato, para que possamos trocar conhecimentos, ideias, corrigir conteúdos, que será benefício para todos. Um abraço, até o nosso próximo capítulo.